Olá, meus amados, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Ministério Infantil e Companhia. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para falar um pouquinho com você sobre o que fazer no Dia da Bíblia. No segundo domingo de dezembro comemora-se o Dia da Bíblia e eu trago para você aqui uma opção de apresentação de você fazer na igreja com as suas crianças. Para fazer essa apresentação, você vai precisar do visual das 5 Bíblias, tá? Eu fiz esse visual aqui, o tamanho gigante, bem grande, para você estar usando na sua igreja. Ficou muito lindo. Se você não viu o passo a passo, aqui no nosso canal, vai na playlist, tem lá a playlist do Dia da Bíblia. Então tem esse visual aí para você aprender a fazer e os moldes gratuitos. Então a opção que eu trago para você é você fazer uma apresentação usando esse visual. Como que é feito essa apresentação? Você pode preparar para apresentar no culto, né? Eu fiz essa apresentação uma vez na minha igreja e foi muito legal. As pessoas gostaram muito, o pastor elogiou bastante, porque ele viu semelhança entre os irmãos da igreja com cada uma dessas Bíblias. E o intuito aqui com essa apresentação é levar justamente a uma reflexão de como as pessoas têm cuidado da palavra de Deus. Como os irmãos da igreja têm cuidado da sua Bíblia? Será que a Bíblia deles tem ficado jogada? Ou será que ela é uma Bíblia que o seu dono tem prazer de meditar nela? Então esse é o intuito dessa apresentação. Para você fazer essa apresentação, você vai precisar de um narrador, uma pessoa que vai estar narrando a história. Eu vou deixar a história por escrito para vocês em PDF, tá? Na verdade, eu já deixei ela nos moldes também. Então, a opção de apresentação é você vai precisar de um narrador, você vai precisar de uma criança para representar uma personagem, né? Que nós colocamos aqui na história, que nós vamos chamar de Maria Lúcia. E você vai precisar de mais 5 crianças para cada uma das crianças segurar uma Bíblia, tá? Então, no caso, você vai precisar de 7 pessoas para fazer essa apresentação. Você pode escolher aí 7 pessoas, no caso, 6 crianças e você estaria narrando essa história, tá? Então, como que funciona? Você, narrador, vai começar narrando a história, tá? Que conta a história dessa menina, a menina Maria Lúcia. Para começar, né, essa menina, você vai narrar, você vai ler, tá? Não se preocupe, você não precisa decorar, você pode ler. E você então vai narrar dizendo assim, ó, Lucinha, como era mais conhecida, no caso a Maria Lúcia, né, era uma menina muito inteligente. Era uma menina muito feliz. Ela gostava de ler muitos livros. E aí, nessa hora que você estiver fazendo isso, você vai pegar e você vai estar lendo, e uma criança vai entrar, pode colocar ela para entrar pelo corredor da igreja com vários livros. Então você vai narrando sobre quem era essa criança, sobre quem era Ana Lúcia, e ela vai entrando, devagarzinho vai entrando pela igreja, tá? E você vai narrando sobre quem era ela. Você pode pegar então e dizer para ela ir andando, e como se estivesse escrevendo no seu caderninho de anotação. Ela vai andando, vai caminhando, e você vai narrando a história, tá? Olha, porém Lucinha tinha um grande defeito que atrapalhava demais. Ela era muito descuidada. Aí, quando você for falar isso aqui, né, você pode falar assim, ó, que quando ela chegava da escola, parecia uma ventania. Jogava os livros de qualquer lado. Nessa hora, você pega a criança, pega essa menina, pode ser uma criança um pouco maior, tá? Você fala pra ela jogar os livros. Jogar tipo numa cadeira. Jogar os livros de qualquer forma lá, tá? Jogar de qualquer jeito. Ela era muito descuidada. Parecia uma ventania, jogava os livros de um lado para o outro, o sapato para o outro, ela pode ir fazendo. Aquilo que você vai narrando, ela vai fazendo, tá? Jogava os sapatos para um lado, tirava a roupa e jogava em cima da cadeira. É claro que ela não vai tirar a roupa, você fala para ela vestir uma blusa, né, um casaco, tira o casaco, joga para um lado. Enfim, era uma bagunça, tudo ficava desorganizado. Será que vai ter criança desorganizada nessa hora? Será que alguém vai se identificar? Será que algum adulto é assim também? Tudo isso é para reflexão da igreja, tá? E o pior, até a Bíblia e a revista da escola dominical eram tratados da mesma forma, jogado de qualquer jeito. Eram tratados da mesma forma. Quando ela ia estudar, perdia tempo procurando o material e as folhas do caderno, que viviam despencados. De nada adiantava as broncas e castigos. Um dia, Lucinha chegou da aula de campo muito cansada e entrou na biblioteca. Sentou na cadeira do pai e ali pensou, até que ela dormiu.
Nessa hora, você pega a criança, né, essa pessoa que está representando a Lucinha, fala para ela sentar na cadeira e ficar assim, e de repente ela fechar os olhos. E ela vai ficar parada durante todo o tempo agora, como se ela estivesse dormindo, tá? Avisa para a criança, ela vai ficar sentada ali, fecha os olhos e vai ficar dormindo. E até que ela adormeceu. De repente, Lucinha ouviu um barulho estranho. Parecia passos de pessoas. Você pode fazer alguns passos, coloca as pessoas, você pode pisar para fazer barulho de passo, como se alguém estivesse caminhando. Aguçou os ouvidos e a porta se abriu. Você pode fazer um barulho de porta abrindo se você tiver o som. Tudo isso, Lucinha continua deitada lá na cadeira como se estivesse dormindo, tá? Ela vai estar sonhando. Então aqui agora, nessas horas, vai começar a apresentação das 5 Bíblias. E vai começar a entrar uma criança de cada vez, de acordo com o que você, professor, for narrando, tá? Então, entra a Bíblia 1 e 2. Que surpresa! 2 Bíblias estavam conversando. Aí nesta hora vai entrar 2 crianças. Eu coloquei aqui, ó, de amarrar, tá? Pode amarrar no pescoço. E as crianças colocam e vai... andando, ou você pode segurar, que eu coloquei de segurar também, né? Entra a Bíblia feliz e vai entrar a Bíblia triste. As crianças vão entrar segurando a Bíblia, né? Vai na frente segurando e vai como se estivesse conversando. É claro que elas não vão conversar porque você vai estar narrando, tá? Então elas vão fazer de conta que tá conversando e vai entrar devagarzinho, vai entrando na igreja e você vai narrando, continuar narrando a história. Então entra a Bíblia feliz e a Bíblia triste conversando. E você continua narrando a história. E você diz assim, ó, uma delas estava triste e a outra estava feliz. Perguntou a Bíblia feliz para a triste, o que aconteceu, amiga? Por que você está tão triste? Você pode ensaiar antes, pode ela tipo, parar e conversar, né, no meio da igreja. Por que você está tão triste? E aí ela então responde, eu estou muito triste porque a minha dona me guarda na gaveta trancada e quando vai para a igreja me esquece de levar. Como eu sou triste e infeliz, respondeu a Bíblia triste. Responde então a Bíblia feliz. Não fica assim, amiga. Quem sabe um dia você encontra um novo dono que lhe dê atenção e você seja muito feliz, assim como eu. Sabe, o meu dono me quer muito bem. O meu dono todos os dias me lê, as minhas páginas estão branquinhas, né? Estão poucos gastas, mas estão bem cuidadas. Ele me carrega com muito orgulho. Eu sou uma Bíblia muito feliz. Quando ela ainda estava falando, né? A outra Bíblia logo entra. É a Bíblia suja e empoeirada, tossindo um pouquinho. Aí nessa hora entra outra criança com a Bíblia como se estivesse tossindo, tá? Por causa da poeira. A criança vai entrando, a outra criança, que é a Bíblia número 3. E você continua narrando. O que aconteceu com você, amiga? Não lhe estou reconhecendo, disse a Bíblia feliz. Eu estou toda suja, sim, porque minha dona me deixa na estante aberta, no Salmo 91, pegando poeira. Cofe, cofe, e ela vai continuar tossindo. Tosse a Bíblia suja. Se as suas crianças forem maior e você conseguir levar elas a memorizar todas essas falas, fica maravilhoso elas fazerem a apresentação sem você narrar. Elas mesmo, você fala que entra a Bíblia suja, aí ela entra falando, né? Agora, se as crianças for pequenas, você fala e ela só entra com a Bíblia, tá bom? Mal acabaram de falar, né, que é o que estava acontecendo com ela, entra outra Bíblia, a Bíblia número 4, que é a Bíblia rasgada. Nessa hora, entra outra criança com a Bíblia rasgada. E ela logo pergunta, o que foi com você? Por que você está assim toda rasgada? A Bíblia responde, ah, vocês não sabem o que eu tenho sofrido, como eu tenho sofrido. Minha dona me joga de uma mesa para outra, me joga de um lado, me derruba no chão, coloca outras Bíblias em cima de mim. Ah, você não tem noção do como eu tenho sofrido. E ainda deixa a sua irmãzinha me empedurar pela capa. Pega pela capa e me leva assim, ó, toda balançando. Ai, como eu tenho sofrido. Eu, na verdade, tenho sido um saco de pancadas. Esperem aí, que passos são esses? De repente, todos observam que vem entrando mais uma Bíblia.
é a Bíblia número 5. Eu sou a Bíblia mais famosa da igreja. Todos lembram de mim, principalmente a zeladora da igreja. Eu sou a Bíblia esquecida. Na igreja, todas as vezes quando termina o culto ou a escola dominical, fico de mão em mão, porque o meu dono não me acha. Mas não tem jeito, logo depois me esquece de novo e fico lá até a zeladora me encontrar. Eu sou a Bíblia esquecida, que fico jogada de um lado para o outro. Bíblia Feliz, então, fala mais uma vez. Que triste a história de vocês. Como é triste. Como Deus está triste com essas pessoas descuidadas. Que mais parecia... Como Deus está triste com essas pessoas descuidadas com a sua palavra. Abraçando as outras Bíblias. Estou ficando com medo de acontecer algo parecido comigo. Então, elas se abraçam. Nessa hora que elas se abraçam, né? A Lucinha acorda, levanta assim assustada, olha para um lado para o outro. Depois que ela acordou desse sonho, que parecia mais um pesadelo, Lucinha entendeu que aquele sonho era uma advertência de Deus para que ela mudasse a sua forma descuidada de ser. Depois daquele sonho, Lucinha se arrependeu e mudou o seu comportamento em suas atitudes, inclusive com a Bíblia. Passou a valorizar a sua palavra e a lê-la todos os dias. Cuidava e guardava dela com todo carinho e cuidado. É assim que Deus quer que nós façamos. Ame a sua Bíblia, trate ela com cuidado. A Bíblia deve ser lida e suas palavras guardadas no coração, em obediência a Deus. Amém? E aí, então, todos eles saem, e aí é uma opção de você fazer, né, tipo um teatro com as 5 Bíblias. Então, assim, fica bem legal. Se as suas crianças for pequenas, você vai narrando a história toda. Se forem pré-adolescentes ou adolescentes, você pode colocar eles mesmos para falar todas as falas e vai ficar maravilhoso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa sugestão. Se você, professor, gostou da sugestão, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e coloca aqui embaixo para mim se você fez, se você vai fazer e como foi a reação dos irmãos da igreja. Eu sei que você vai voltar aqui para dar vários testemunhos, porque eu sei que vai ser impactante, porque essa é uma simples história, né? Mas é para reflexão de como nós temos cuidado da Bíblia, a palavra de Deus. Será que a nossa Bíblia, ela também é uma Bíblia triste? Será que a nossa Bíblia é uma Bíblia rasgada, que eu dou ela para as crianças fazer o que quiser? Será que a minha Bíblia é uma Bíblia esquecida, que eu vivo esquecendo ela no banco da igreja ou onde eu vou? Como será a minha Bíblia? Ou será que a minha Bíblia é uma Bíblia feliz, que ela tem prazer de saber que eu estou lendo, que eu estou guardando a sua palavra? Então é uma reflexão. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo da Tia Kelly e a gente voltamos a qualquer outro momento.